Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia, eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje vou apresentar para vocês um pouco da obra Me Encrenquei de Novo, de autoria de Melvin Burgess, com a tradução do Alexandre Boyd. Além disso, principalmente, vou apresentar uma parte do material do professor que minha colega Marcela Budi e eu preparamos para vocês. Vamos lá? Na versão escrita do material digital do professor, nós compartilhamos com você um pouco das concepções que nos regem. Basicamente, para nós, a literatura tem uma potência simbólica que distingue sobremaneira os textos literários dos demais textos. É o espaço onde o humano se encontra consigo próprio de maneira mais íntima e justamente por isso precisa ser oferecida às alunas e aos alunos do ensino médio com a mesma riqueza com que é concebida. No primeiro vídeo tutorial a que você teve acesso, aquele também dedicado aos seus alunos, eu já apresentei um pouco do livro Me Encrenquei de Novo e de seu autor. Portanto, nesse segundo vídeo tutorial, especialmente dedicado a você, vamos falar sobre como trabalhar as propostas de atividades que sugerimos. No nosso material escrito, explicamos cada habilidade prevista pela BNCC do ensino médio que utilizamos na atividade. Você poderá se guiar por ele. Nosso material considera que a obra Me Encrenquei de Novo, além de muito simbólica, é versátil. Portanto, ao sugerirmos temas e discussões, estamos certas de que essas não são as únicas abordagens possíveis. Para a nossa primeira proposta, sugerimos, além do livro, a leitura da Cartilha de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, divulgada pela ONU Mulheres. Trata-se de uma leitura leve, didática e instigante. Em nosso material escrito, deixamos um link para ela. Questione os alunos sobre o que consideram como violência contra a mulher. É bem provável que eles pensem em agressões físicas e assédios. Relembre-os a partir da leitura da cartilha, caso não se lembrem ou não saibam, sobre as violências menos reconhecidas, como a moral, a patrimonial e a doméstica. Peça que os alunos anotem as diferentes formas de violência que aparecem na cartilha e discorram sobre casos descritos por ela que encontram respaldo na própria realidade. Essa primeira conversa é fundamental para que aconteça a apropriação de repertório. Durante a leitura, pergunte-lhes se estão gostando do texto, se eles reconheceram experiências parecidas com as lidas na cartilha. Assegure a importância da fruição literária. Peça que os alunos destaquem as passagens do livro que consideraram mais envolventes ou curiosas. Instigue a sensibilidade na leitura. Incentive-os a falar livremente sobre Me Encrenquei de Novo e estabelecer relações com suas leituras, com seu repertório cultural, com sua vida, de modo a fomentar uma leitura mais significativa. É provável que eles identifiquem as violências sexuais sofridas por Billy, mas é importante que fiquem claras as múltiplas facetas de violências presentes, a patrimonial, a doméstica, a sofrida pela mãe de Robbie, pela própria mãe de Billy e mesmo as múltiplas culpabilizações que o pai de Chris tenta impor à esposa, mãe de seu filho. Proponha uma discussão sobre a estrutura do texto. Afinal, por que optar por criar vários relatos em primeira pessoa? Tendo sido feitas todas essas discussões, liste as formas de violência relatadas e proponha que os alunos, organizados em grupos, façam uma pesquisa sobre o tema, com cada grupo sendo responsável pela pesquisa de um tipo específico de violência. E por fim, dentro da prática de linguagem de produção textual, propomos que os alunos produzam um texto escrito, monográfico, o qual deve ser composto por dados do Brasil e do mundo, autoridades do assunto, fontes ficcionais que ilustrem a temática, inclusive o livro Me Encrenquei de Novo. Para a nossa segunda proposta, sugerimos um caminho muito próximo, pensando em uma produção final do gênero relato. Para a realização dessa atividade, sugere-se que os alunos tenham lido a obra toda para elaborar uma discussão sobre bullying. Professor e professora, saiba que esse tema é delicado e pode ser propulsor de gatilhos emocionais. Portanto, desde o início, é importante que todos estejam cientes da temática da aula e que esteja clara a possibilidade de não participar da atividade, caso ela seja causa de alguma forma de sofrimento. Questione os alunos sobre o conceito de bullying e como eles compreendem a temática. Proponha que aqueles que entendem o conceito definam-no para os colegas. Fique atento ou atenta para que não haja naturalização da violência. Para ajudar no trabalho com o conceito, sugerimos a leitura do texto Bullying, o que é?, do site Politize. Em nosso material escrito, deixamos um link para você. Questione os alunos como a questão da violência entre pares é recorrente e os seus motivos. Essa atividade é uma maneira de possibilitar aos alunos a análise das múltiplas visões de mundo, bem como os preconceitos e ideologias veiculados.
A leitura dos primeiros capítulos pode ser realizada individualmente ou em grupo. Pergunte-lhes se eles gostaram ou não do texto. É importante que haja espaço em sua aula para acolher esses sentimentos, pois o incômodo também é característico da arte. Proponha em seguida que os alunos falem livremente sobre o que leram, especialmente sobre o modo como são construídas as cenas de violência. A presença de múltiplos narradores é uma forma importante de dar voz aos sofrimentos dos adolescentes, e isso também deve ser levado em consideração. Questione-os sobre as cenas de briga e sobre como isso se reflete ou não na realidade brasileira. A ideia é que com a sua mediação eles reconheçam cenas do próprio cotidiano. Tendo sido feitas todas essas discussões, propomos a produção de um relato sobre a temática do bullying. Um relato é um texto em primeira pessoa que narra uma experiência vivida pelo próprio narrador. Ele pode ser uma experiência de ter sofrido bullying ou de ter presenciado uma cena de bullying. Considerando as multidimensões envolvidas nesse trabalho, ao final das duas propostas, sugerimos a você também uma maneira de organizar e de registrar a avaliação das produções de seus alunos, caso seja seu interesse. Nossas duas sugestões de trabalhos em associação a outros componentes curriculares focam a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, respectivamente os componentes de História e Sociologia. Na primeira atividade intercomponentes, a ideia é, junto a um colega ou uma colega de história, propor uma pesquisa sobre a história da educação e sobre como a escola foi vista por muitos filósofos, entre eles Michel Foucault, como um espaço de sequestro e padronização de alunos. A apresentação do conceito de panóptico pode ser muito útil e a atividade pode incluir assistir ao videoclipe da canção Another Brick in the Wall, da banda Pink Floyd. Na segunda atividade intercomponente, sugerimos um trabalho com um colega ou uma colega de sociologia sobre a criação do conceito de adolescência. Proponha, para tanto, uma pesquisa acadêmica sobre o conceito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a adolescência é definida como um período biopsicossocial, que compreende a segunda década de vida, algo entre os 10 e os 20 anos. Só no século XIX isso passou a ser considerado, e mesmo na contemporaneidade, ser adolescente é muito diferente em vários lugares do mundo. Compreender essas diferenças pode ser um passo importante na compreensão da própria identidade e dos sofrimentos impostos a ela. Como aprofundamento a essa obra, sugerimos olhar para o conceito de narrador polifônico, absolutamente central em Me Encrenquei de Novo. O conceito de narrador polifônico, amplamente utilizado na contemporaneidade, tem origem nas análises que Mikhail Bakhtin fez da obra de Dostoiévski. A metáfora de Bakhtin tem origem na polifonia musical, e um romance que reproduz a polifonia significa que tem a presença de vozes confluentes e independentes do pensamento do autor. Essa interpretação é atualmente viável para abarcar romances em que a mudança de narrador indica uma nova consciência crítica e independente das demais. No nosso material escrito, deixamos mais sugestões de referências complementares para você, mas escolhemos uma para apresentar aqui também. Trata-se do artigo Adolescência através dos séculos, de Tereza Helenas Cohen Ferreira, Maria Asnar Farias e Edviges Ferreiras de Matos Silvares. O artigo está publicado na revista Psicologia, Teoria e Pesquisa e elabora uma descrição panorâmica de como os adolescentes foram vistos e tratados desde a antiguidade até a contemporaneidade. O artigo faz a descrição dos padrões de comportamento, de ajustamento pessoal e relacionamento, além de apresentar propostas resolutivas que configuram um olhar humanizador para o adolescente. Novamente, em nosso material escrito, deixamos um link para você acessá-lo. Esperamos que o conjunto de materiais que preparamos para você e seus alunos seja de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!